Plano Safra previa mais de 400 bilhões de reais a serem destinados a financiamentos agrícolas. A propaganda era bonita, vamos dar uma olhada. Um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Contamos com milhões de agricultores e trabalhadores do agronegócio e com incentivos que impulsionam a força do nosso campo. Como o Plano Safra, que promove uma revolução no agro brasileiro com diversas linhas de crédito para médios e grandes produtores. Mas o cobertor ficou curto para o montante de promessas do governo Lula, presidente que sempre fez questão de desprezar a importância do setor para a economia do Brasil. Quem não se lembra de Lula dizendo que o agro era fascista e direitista? Em menos de um ano, o Plano Safra pune o produtor ao suspender novas contratações de crédito. Sobre o tema, nós vamos conversar com o deputado federal Evair de Mello, do Progressistas do Espírito Santo. A começar pela seguinte questão: 2025 não seria o ano da colheita, deputado? Era a promessa aí do Lula. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal da Oeste, deputado. O governo está colhendo a tempestade que plantou. Afinal de contas, quem planta vento, colhe tempestade. O governo, aliás, o desgoverno, porque não tem governo, não tem unidade, não tem plano, não tem projeto, é um governo só de PowerPoint, de promessa e de discurso. Ele, na verdade, não cumpriu nada daquilo que prometeu. E não é só com o agro. Olha o plano que anunciaram para a indústria brasileira. Zero. Não aconteceu nada durante o período de um ano. E o agro, que na verdade tem sido quem tem salvado esse país, o superávit da sua balança comercial e também da produção de alimentos, com as suas particularidades. Afinal de contas, o agro é um período muito curto, por isso que o dinheiro de financiamento para investimento ou para custeio é extremamente importante, dado a velocidade, né, e as variáveis também que o setor enfrenta. O governo não cuidou das suas próprias contas. Quem não cuida das contas não cuida das pessoas e muito menos ainda do setor produtivo. Então anunciou e não entregou, que tem sido uma prática recorrente desse governo. E claro, você já disse muito bem, o governo que coloca o MST ao lado da sua mesa. Um governo que invade propriedades privadas, quando não é com o MST, com o INCRA, como está tomando a propriedade da família Betinha aqui no norte do Espírito Santo. Um governo que não dialoga para reduzir a inflação, o que acaba tirando o poder de compra dos nossos consumidores, e um governo que não cuida do fiscal, que acaba deixando os juros, porque o dinheiro fica muito caro. Portanto, é a irresponsabilidade por completo no Palácio do Planalto, e parece que o Lula está num outro planeta, está num outro país, menos aqui no Brasil, porque ele desconhece completamente a realidade brasileira. E, além de tudo isso, fica instigando crimes, né? Parece coisa pouca, mas ele disse que agora ele vai comer ovo de ema e ovo de jabuti. Parece que é o que resta para ele, porque, efetivamente, a produção agropecuária brasileira sangrou, porque produtores perderam a credibilidade, perderam a confiança, os custos que aumentou para todos os brasileiros, aumentou ainda mais para o setor agropecuário. Você acha que alguém, eu estou vendo as imagens que estão passando aí da propriedade da família Betinha aqui em São Mateus, o INCRA vai lá, pega uma propriedade que vale hoje mais de 50 milhões de reais, o INCRA quer dar 4 milhões de reais e quer expulsar a família de lá. O INCRA que diz que a fazenda não é produtiva e todos os laudos dos órgãos do Estado, do governo do Espírito Santo e de outros agentes diz que a terra é produtiva. Portanto, é um governo que não respeita a propriedade privada. Essa insegurança está reduzindo a área plantada, está reduzindo o investimento. E agora, o governo que prometeu mais de 400 bilhões de reais anuncia na tarde de ontem que suspendeu o Plano Safra. Me parece, para te falar a verdade, é mais uma chamada, vamos dizer assim, uma pirracinha, porque ele quis usar isso como pressão para aprovar o orçamento. O orçamento não foi aprovado no ano passado por incompetência e por gerência do próprio governo. Essa má vontade que ele tem para com o setor, e ele percebeu, com essa popularidade dele, que já não tem, na verdade, os índices de popularidade do presidente são irrisórios, ele sofreu uma porrada muito forte, por exemplo, com o PIX recentemente, e naturalmente com esse Plano Safra agora, se ainda tinha uma desaprovação, mas tinha um espírito de boa vontade, agora também ficou claro que acabou a boa vontade com esse governo. Como diz nos corredores da casa, ou a gente para o Lula, ou o Lula vai parar o Brasil. Portanto, é preciso parar o Lula. E me parece que ele sentiu o golpe, né, no início dessa tarde,
pegou o seu mordomo predileto, que é o seu Haddad, esse menino de recado, que a função dele é só essa, e diz que vai editar uma medida provisória para poder restabelecer esse fluxo de dinheiro para o Plano Safra tão necessário. Nós aqui no Espírito Santo, por exemplo, estamos iniciando a safra de café, dando dinheiro para custeio. A safra ela é custosa, né? Expressão muito popular usada entre os nossos cafeicultores, até em função dos momentos que os preços que os cafeicultores têm expectativa de receber pelo seu produto, para corrigir, inclusive, dívidas do passado. O cafeicultor tem um preço hoje, mas a safra vai ser pequena, porque efetivamente é seca, geada, as intempéries que causaram, né, os custos naturalmente que aumentaram muito, mas precisa de um dinheiro para fazer custeio, para fazer a safra e preparar a safra, para a lavoura para os anos seguintes. O governo disse, né, que vai editar então uma medida provisória de 4 bi nas próximas horas. Como eu conheço o governo, deve ter falado isso para poder sair de alguma entrevista, de algum momento ali, mais algo da criatividade do que efetivamente algo concreto, mas eu espero que possa se debruçar nesse final de semana em cima de um texto e que saia publicar nessa segunda-feira, essa que é um primeiro oxigênio. Não resolve, é muito aquém daquilo que nós precisamos, mas, enfim, se anunciar essa medida de 4 bi já a partir de segunda-feira, começa a abrir uma porta de esperança para que ele possa restabelecer. Agora, confiança no governo é zero, porque até hoje muito prometeu e nada entregou. Marina Helena, nós estamos com o deputado federal Evair de Mello, do Espírito Santo. Sua pergunta. Deputada Evair, além de tudo, a gente vê aí uma grande incompetência. Se de fato Lula queria pressionar, que é as palavras do ministro Haddad, o Congresso a aprovar o orçamento, ele vai mexer exatamente com o preço do alimento? Depois de dizer, se tá caro, não compre. O brasileiro com a dificuldade, com a inflação que a gente está vendo de alimentos, ele vai exatamente aí. É realmente, além de tudo, de uma incompetência. O que me preocupa, deputada, eu queria saber a sua opinião, é que a gente sabe que a natureza não espera, né? Então, o tempo do plantio, o tempo da colheita, isso aí não é determinado ao sabor, né, da hora que eles decidem aprovar ou não esses empréstimos. Então, a capacidade disso, de fato, de fazer um estrago, né? Eu queria que você falasse um pouco disso e dos brasileiros acabarem sentindo isso ainda mais na inflação de alimentos. Uma das pragas mais vorazes do agro é o gafanhoto, né? E esse governo opera com a máquina pública com verdadeiros gafanhotos. Eles estão, literalmente, voltaram à cena do crime para dobrar a aposta e cometer esse crime. É um governo que não tem nenhum tipo de planejamento, assim, desconectado da nossa realidade. Você imagina, me permite a brincadeira aqui, se ovo de galinha está caro, imagina ovo de jabuti e de ema, porque ele chega ao ponto de falar uma heresia dessa, quiçá, me parece que até cometeu um crime. Eu estou entrando com algumas ações para poder mostrar o nível de insanidade do presidente Lula. O Lula não está normal, o Lula parece que está... Eu não era deputado nos mandatos passados, mas esse cidadão não está normal, ele no ditado popular, ele não está sozinho, só pode estar perturbado. A pessoa não pode falar tanta besteira e tanta bobagem com coisa séria, principalmente com a nossa economia. E isso, o governo perdeu a credibilidade, os investimentos correram do Brasil, né? Ele faz imagens como essas montadas recentemente, uma visita aí, uma estação da Petrobras, vergonhoso, onde o governo teve que botar um áudio para dizer que estava sendo aplaudido. Na verdade, as pessoas estavam ali claramente constrangidas. Qualquer pessoa que entenda um pouquinho de expressão facial sabe que as pessoas estavam ali constrangidas. E o governo que perdeu a credibilidade, portanto, as pessoas não confiam. O governo e não cuidou do seu fiscal. Essa mentirada do governo começa desde lá. Você se lembra daquela famigerada PEC da transição, né? Depois o governo começou um debate ignorante para com o Banco Central, querendo achar que o Roberto Campos era o grande culpado de tudo. Depois conseguiu enrolar até parte do Parlamento brasileiro, quando ele trabalhou com essa questão de tirar o teto de gastos, na verdade, e dizendo que ia fazer uma recuperação, porque a economia ia crescer. Gente, o Haddad, eu sempre disse, e eu vou repetir, o Haddad é um mordomo que sentou na mesa porque o convidado principal não veio. Né? Isso é lamentável. Imagina que nós
há um tempo atrás, estamos discutindo com o Paulo Guedes, agora, um tempo atrás, discutindo com o Roberto Campos. Hoje você tem que ouvir esse Galípolo e o Haddad. Ou seja, olha para quem o Brasil foi entregue na sua estrutura econômica, na sua estrutura fiscal. E o governo, que eu disse, que nunca teve base na casa. A base do governo, ela é gelatinosa. Você percebe que aonde estão os deputados que aparecem para poder defender o governo? Não. E o governo, em vez de fazer um governo de coalizão, ele fez um governo de cooptação. Aí cada partido que tem os seus interesses, os seus grupos de interesse, na verdade, os partidos, eles não estão, poucos partidos estão unitários no governo, são grupos de interesse, e tudo isso fez com que esse ambiente voltasse à inflação, o consumidor perdesse o poder de compra e o setor produtivo, que é médio a longo prazo, o tempo que é uma pintainha para a tela iniciar a sua postura, o tempo que é para você bater um suíno, para você bater bater um bovino, para poder se colher café. Olha o tamanho do investimento para se colher soja e se colher milho. E o governo agora, por exemplo, recentemente, autorizou aí a Marina Silva, essa fugitiva lá do estado do Acre, que foi se esconder em São Paulo, que tem um carguinho aí para poder atender as suas ONGs. Agora, a Marina está com autorização para demarcar terras ao seu bel prazer em todo o Brasil, não só na questão da FUNAI e dos índios, que vem isso para o meio ambiente, como agora estão ampliando os territórios quilombolas sem nenhum estudo, sem nenhum levantamento. Simplesmente pegam o mapa, mudam a divisa e mobilizam esse território. Essa combinação de fatores que está fazendo com que o Lula está parando o Brasil. E aí, é claro, nós precisamos de uma mobilização não só política, mas mesmo a classe empresarial, né? aquela turma que assinou aquela carta pela democracia, vocês se lembram bem no processo eleitoral, né? Muitos governadores que de forma disfarçada, mas deram um ambiente para poder eleger esses gafanhotos que estão aí, precisam de... Não tem problema, nós vamos perdoá-lo, dá tempo de voltar atrás, reconhecer a bobagem que fez e nos ajudar a parar esse governo e a salvar o Brasil. Deputado Evair de Mello, a gente agradece a sua presença aqui no nosso Jornal da Oeste. Muito obrigada pelas palavras, pelos esclarecimentos. Tanto o Jornal da Oeste quanto a Revista Oeste estão sempre de portas abertas para recebê-lo. Muito obrigada, tenha uma boa tarde. Obrigado pela oportunidade.